A Trindade, sob o espectro da lógica. A doutrina da Trindade, quando analisada sob as leis básicas do pensamento, pode apresentar aparentes dificuldades lógicas. Quando me refiro à lógica, estou falando das leis básicas de pensamento. Pergunto: será que a lógica de Deus em relação às leis básicas da lógica é diferente da nossa? Falar que esta não é a lógica de Deus, é a humana, implica em conhecer qual é a lógica de Deus. Você não pode dizer que isto não é uma bicicleta, sem saber o que é uma bicicleta. Deus não pode ser ilógico aos nossos olhos. A conclusão de que Deus não pode ser entendido pela lógica humana parte de uma pessoa que usa a mesma lógica humana para afirmar que Deus está acima dela. Essa pessoa seria capaz de identificar quais aspectos de Deus não podem ser compreendidos pela lógica? Se Deus está acima da lógica e nossa lógica é diferente da dele, nada faz sentido, e não poderemos dizer nada sobre ele. Afinal, o que é ilógico para mim pode ser lógico para ele e vice-versa. Se Deus não é totalmente lógico na nossa visão, poderia ele mentir, pecar ou deixar de existir ocasionalmente? É por isso que usamos a lógica, lógicos, para separar o lixo teológico do que verdadeiramente é a sã doutrina. Romanos 12:1. As três leis clássicas do pensamento lógico são: 1. Lei da identidade. Algo é o que é. A afirmação A é A. 2. Lei da não contradição. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. A afirmação A não pode ser não há. 3. Lei do terceiro excluído. Entre duas proposições contraditórias, uma delas deve ser verdadeira. A afirmação ou A é A, ou A não é A. Existem inúmeros exemplos de contradições nesta doutrina formulada nos concílios católicos. Aqui estão algumas. 1. Lei da identidade e a Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um, mas ao mesmo tempo, 3. Isso desafia a lei da identidade, porque a identidade de Deus não é claramente una nem trina de forma consistente, mas sim ambas ao mesmo tempo. 1. Lei da não contradição e a Trindade. Deus é uma essência, mas ele é três pessoas ao mesmo tempo. Isso implica uma contradição, pois não se pode ser uno e trino ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. 1. Lei do terceiro excluído. A doutrina tenta conciliar duas proposições contraditórias. Deus é uma essência e Deus é três pessoas, violando a lógica do terceiro excluído. Bônus. 1. Contradição na subordinação dentro da Trindade. Se o Filho é igual ao Pai em essência, mas se submete ao Pai, há um problema lógico de hierarquia que contradiz a igualdade essencial. 1. Imutabilidade de Deus e a encarnação. Um Deus imutável não pode se tornar humano sem mudanças, o que vai contra a lei da não contradição. Esses são apenas alguns exemplos de como a doutrina da Trindade pode desafiar as leis lógicas fundamentais. Considere se você está adorando a Deus de maneira lógica e verdadeira, como ensinado por Jesus. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.